Estamos começando mais um Podcast Max, o podcast da Inset Max, que hoje vai falar sobre o impacto das chuvas no controle de pragas. Será que está ajudando? Será que está atrapalhando? Para discutir esse tema, estou recebendo aqui o nosso gerente geral, Marcos Takiak. Tudo bem, Marcos? Olá, Letícia, tudo bem? E você? Tudo certo, Marcos. Tá chovendo, hein? Nossa Senhora, Pra caramba. chovendo demais, né? Que coisa. Impressionante. A gente tá certo que em verão, assim, né? Estamos acostumados a ter chuvas volumosas, mas não desse jeito, né? Aqui na nossa região é uma região bastante quente, né? Tô falando aqui da região de Ribeirão Preto, mas geralmente um pouco mais seco. Mas esse ano realmente veio muita chuva. Assim, óbvio que isso não é generalizado, existem algumas regiões do país que não está chovendo. Você pegar, por exemplo, nesse momento o Rio Grande do Sul, inclusive eles decretaram lá estado de emergência porque não chove, é muito seco. E é esse o Brasil, né? Um país assim, de proporções continentais, onde você pode ter um impacto muito grande, né, das condições climáticas, a depender da região que você mora e está, né? É verdade. Mas de fato, muita chuva, como há muito tempo não se via aqui na região. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, né, no almoço, e ele falou que mora aqui há 40 anos e não se lembra de tanta chuva. Efetivamente, não sei se medido, né, realmente, mas pelo menos na lembrança dele não existe outro ano que choveu tanto, né? Que coisa, Marcos. E essa chuva em excesso traz consequências, né? Aí, falando de enchentes, né? Prejuízos materiais para tantas famílias aí, comerciantes, né? Sem contar os problemas de saúde que muita gente às vezes se esquece, né? Porque essas enchentes, esses alagamentos fazem com que as pessoas fiquem muito próximas, né? Tenham contato aí com as pragas, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Realmente, Letícia, assim, o processo de urbanização, né, ele foi feito de uma forma errada, na maioria das vezes. Efetivamente, você tem lá os cursos de água, né? Os rios, enfim, riachos, córregos, lagoas, e a população ela vai crescendo ao redor desses cursos de água, porque a água é fundamental para a gente sobreviver, né? Mas você tem esses riscos todos aí, que você estava comentando, e assim, de uma forma geral, eu sou agrônomo, assim, faz muito tempo que eu não trabalho com isso, mas uma vez eu fiz um projeto para dimensionar o tamanho, né, de uma barragem para um lago. E a gente fazia cálculos dimensionando os últimos 100 anos em termos de condições climáticas, principalmente de chuva, né? Porque você tem que ter uma segurança muito grande. E ainda assim, às vezes dá furo, né? Porque estatisticamente, ok, mas eventualmente pode acontecer uma chuva muito mais forte que a última dos 100 anos e o teu projeto ir por água abaixo, né? Então, é muito importante a gente entender isso. Ou seja, a gente reclama, mas a gente é o culpado disso tudo, porque a gente foi ocupando os espaços sem planejamento, sem fazer uma avaliação. E aí traz as consequências. Você viu agora recentemente em Araraquara uma baita de uma enchente. Em São Carlos, que é muito próximo daqui também, sempre com problemas de enchente. E essas enchentes, elas trazem prejuízos comerciais. Então, às vezes inunda a tua loja, inunda a tua empresa, ou até mesmo inunda a tua casa, e aí você tem que trocar os móveis, então o prejuízo financeiro é muito grande. E tem o aspecto das pragas, né? Então, assim, uma das maiores preocupações seria, por exemplo, com a leptospirose, né? Ou doenças, digamos, doenças que vão causar algum tipo de incômodo estomacal, intestinal, né? Que são provocadas muitas vezes por micro-organismos, bactérias, enfim. E nessas enchentes todas, você acaba tendo esse problema, porque muitas vezes, junto com a enchente, vem esgoto, vem situações assim muito precárias. E mesmo que não tenha esgoto, por exemplo, você tem uma galeria pluvial, você tem ali os roedores. Então eles urinam, né? E aí vem a enchente, ela avança, né, pelas ruas, pelas casas, pelos comércios, depois ela desce e você fica pisando ali. Inclusive, assim, eu tenho um irmão que teve leptospirose, fazendo o quê? Jogando futebol descalço na rua,
Nossa. depois de 1 ou 2 dias que teve uma enchente naquele lugar, né? Então ele pegou a leptospirose dessa forma e foi assim, ó, uma doença complicada, o índice de mortalidade é muito alto, assusta, o índice de mortalidade é muito alto, assim, se você comparar, por exemplo, com dengue, a dengue não é nada em termos de mortalidade com a leptospirose, se eu não me engano, algo em torno de 10% de mortalidade da leptospirose, né? E você tem outras doenças aqui no Brasil, não é comum, mas antavirose, por exemplo, né, que é mais comum na África, e o índice de mortalidade é até muito maior, né, podendo chegar até aí a 50% em muitos casos, ou até mais. Então, as enchentes, elas provocam esses danos todos, né, tanto financeiros quanto de saúde, e é uma coisa que a gente precisa saber lidar. E assim, a gente vive momentos de instabilidade climática, né, no mundo inteiro. Você vê aí, a gente escutando os noticiários, nunca teve tão quente aqui, nunca teve tão frio, nunca choveu tanto, nunca teve uma seca tão grande. E isso tudo é em função, né, da ação do homem, em parte, obviamente, acho que não é tudo, mas uma boa parte desses aspectos climáticos são provocados pelo próprio homem, né? Com certeza, Marcos. E é uma coisa assim, é tudo consequência realmente dos nossos atos, né? E a natureza, ela continua agindo como ela sempre agiu. Na verdade, eu Sim, acho que, às vezes eu penso que ela está nos expelindo aos poucos para que ela se renove, sabe? Às vezes eu acho que fala assim, vai embora porque eu preciso me revitalizar, eu preciso ser a natureza de novo, né? Muito, assim, eu acredito muito nisso, né? É uma teoria minha, algo meu, mas assim, gente, se você parar para pensar, né? mas São faz sentido. consequências dos nossos atos, mas a natureza está expulsando, né? Porque não é algo natural, não é algo que faz parte aí da biologia, do ecossistema, né? E é um desafio, né, Marcos? Porque tem tudo isso. A gente acabou ocupando aí essas regiões, como você bem falou, próximas aí a locais com água, mas também, né, o crescimento desordenado de outras áreas também, a falta de planejamento. Eu fiquei assustada, assim, eu fiquei, na verdade, impressionada com o projeto que você citou de, assim, condições climáticas de 100 anos. Tem cidade, tem bairro que cresce em 5. Opa, para lá. Né? Não que Exatamente. não haja profissionais por trás disso, que sejam capacitados, gente, mas vamos pensar, né? Vamos se conscientizar, né, Marcos? E assim, é um desafio, né? Também quanto à questão cultural, né? Com certeza, com certeza. Assim, às vezes o que acontece também, você tem até um planejamento, do ponto de vista assim de vazão, né? De alguma. Acontece muito isso. Você bota uma ponte em cima de um rio. Aí o que acontece? Você bota uma tubulação embaixo dessa ponte. E às vezes aquela tubulação ela restringe a passagem da água, né? E eventualmente numa chuva dessas que não foi calculada, aquela tubulação ela é insuficiente. E aí você tem o avanço do rio para outras áreas, né? Mas também tem os aspectos culturais, porque eu já vi até cama dentro de rio, Sim. geladeira dentro do rio, para não falar pneu, outras coisas que aí é mais comum ainda, né? Então, esse tipo de situação está muito ligado a aspectos culturais e de educação. As pessoas jogam lixo em qualquer lugar, de qualquer forma, aí entope bueiro, daí entope até uma tubulação dessa de grande porte, né? E aí não há estudo e não há planejamento que resista. Então, é preciso trabalhar com essas medidas, né, de educação culturais, e obviamente também o governo dá suporte para isso tudo, né? Não adianta falar, ó, você não jogue lixo e o governo não passa e não coleta o lixo. Sim. Ou o governo ou quem for responsável, se for uma empresa de iniciativa privada que seja. Então, é importante a gente entender, né, isso, e é importante a gente trabalhar com esse lado educacional. E assim, trabalhando dentro do nosso segmento, acho que as empresas, os comércios, de uma forma geral, eles podem trabalhar isso também, né? A gente agora, dentro da própria Inset Max, está começando um projeto, né, de coleta seletiva. A gente vinha tendo, assim, já isso, mas a gente percebeu que pode ganhar dinheiro com isso, inclusive. Até 2 meses atrás a gente não tinha, digamos assim, receita. E agora a gente tem receita disso. Que está nos levando, inclusive, a montar uma estação de tratamento de efluentes lá, na própria Inset Max, que vai gerar receita. Porque dependendo do sistema, você pode vender, digamos assim, um subproduto
para queima, enfim, para série. Então, assim, isso está muito relacionado à educação, né, também. Com certeza, Marcos, que é um desafio muito Muito grande, grande, muito muito grande. grande. Só citando um exemplo aí, né? A gente vê muito nos noticiários que às vezes o governo até dá o devido suporte, tem quem limpe o terreno, mas assim, passa 2, 3 dias, terreno sujo de novo, né? Isso. Mas a gente chega lá um dia, tem esperança. Bom, Marcos, aí falando, você citou aí um pouquinho do nosso segmento, né? E trazendo um pouco mais próximo para a atuação das DESINs, né? Geralmente, esses períodos chuvosos atrelados aí às altas temperaturas ajudam, né? Porque calor e umidade são uma das condições propícias para que as pragas aí se proliferem, né? E saiam nos ambientes, né? E eu queria saber, Marcos, até que ponto, né, esse volume de chuva ajuda, porque eu acredito que em determinado momento ela também possa atrapalhar, né? Tudo que é demais é erro, já dizia minha avó, né? E existe um conceito que a gente fala muito no nosso segmento, que é a questão, qual a diferença entre veneno, né, e muitas vezes um remédio. Justamente a dose, né? Então, se você, digamos assim, vamos pegar um raticida mesmo, que tem um efeito anticoagulante. Ele, em pequenas doses, ele é utilizado como medicamento, né? Por exemplo, para afinar o sangue das pessoas. Já numa dose um pouco maior, é usado como um raticida, né? Então, para controlar roedores. Então, a gente tem que estar muito, assim, entender muito bem isso. Então, no caso de chuvas, elas são fundamentais, porque existem insetos que, inclusive, completam o ciclo de vida deles na presença de água, que é o caso, por exemplo, dos mosquitos, que é um ciclo de metamorfose completa, que a gente fala, né? Que tem o ovo, a larva, a pupa e o adulto. E o estágio larval depende 100% da umidade. Na verdade, de água, muita água ali, para ela poder, né, digamos assim, seguir o ciclo de vida dela. Então, você tem ali os ovos, o Aedes aegypti, por exemplo, ele deposita os ovos, geralmente, entre a água e a superfície. Então, secou, os ovos ficam ali. Mas eles acabam ficando por muito tempo ali. Eles podem durar até 1 ano naquelas condições, né? E aí, obviamente, depois que vem a água novamente, eles eclodem e aí tem o desenvolvimento larval, tá? Então, a água é fundamental. Não só para mosquito, mas, por exemplo, mosca. A mosca, ela também é de ciclo completo. A larva, ela não se desenvolve completamente dentro da água, mas ela precisa de muita umidade, não é? E você tem um outro fator que é a mosca, para impulpar, ela busca uma região seca. Então, se você só tem umidade, você não tem em nenhum momento um lugar seco, você não vai ter o ciclo completo da mosca. Então, obviamente que tudo tem que ter o equilíbrio. Então, se você tiver chuva todos os dias, você não vai ter mosca. Você vai ter mosca quando você tem assim aquela chuva de verão no final da tarde e aquele dia quentíssimo no dia seguinte, e alternando, né, períodos de chuva e períodos de seca, e aí você vai ter muita mosca, né? Inclusive, teve uma vez que eu fiz um trabalho numa granja e o cara fazia o seguinte: ele pegava aquele resto de esterco que estava ali e ele ia e jogava num pomar que ele tinha. Então ele estava ajudando a completar o ciclo de vida das moscas. Ele pegava as larvas ali no estado úmido e depois punha numa parte seca. Parabéns. Que acaba depositava numa lagoa de decantação, né? E aí ele fazia isso, ele falou assim, cara, e ele reclamava das moscas, né? Ele falou assim, ó, você está contribuindo bastante. Vamos aqui mudar aqui, né, esse trato cultural, vamos mudar, não vamos mais colocar esse esterco, digamos assim, no pomar, vamos fazer um tratamento disso, vamos fazer as coisas como devem ser feitas. E aí reduziu automaticamente a população de mosca. Né? Então, é importante umidade, é importante altas temperaturas, está diretamente relacionado. Ou seja, você tem mais pragas em condições de alta temperatura e de boa umidade, mas não inundação, entendeu? Inundação constante
não é bem-vindo para uma boa parte das pragas, né? Certo, Marcos. Bom, sem contar aí que o excesso de chuva também dificulta muito o processo operacional das controladoras de pragas, né? Porque Sim. a aplicação em áreas externas ficam prejudicadas, né? E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o que mais de ruim pode acontecer por conta do excesso das Tá. chuvas, né? Olha, se você tiver uma enchente localizada, de certa forma, isso é um ponto positivo para as empresas. Por quê? Porque você desaloja as pragas. Então, é muito comum, por exemplo, começa a ficar muito úmido em determinadas regiões, regiões de baixa, né? Então, você tem o desalojamento de algumas pragas, roedores, escorpiões, baratas, e aí isso aparece e as pessoas ap- aparentemente querem resolver esse problema, tá? Então, numa condição dessa, é interessante comercialmente falando, né? Porque você começa a desalojar algumas pragas e você tem que trabalhar em cima. O problema é justamente quando você tem os extremos. Você só tem chuva, 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 chuva. Primeiro, você não pode trabalhar na chuva. Então, o que, que acontece geralmente numa empresa em épocas de chuva muito forte? Vão se acumulando serviços. Então, você fica, digamos assim, estrangulado. Digamos que você está acostumado a atender 100 contratos durante um mês. Só que como choveu todos os dias, você foi impedindo que esse serviço fosse feito, realizado, até porque a gente não faz justamente para não perder o serviço, principalmente em áreas externas. E você acaba, né, estrangulando. De repente você vai ter ali 2, 3 dias para fazer os 100 contratos. Como é que você vai fazer nessa condição? Você não consegue. É humanamente impossível, a menos que você aumente a equipe, a menos que você pague hora extra, enfim, aumenta teu custo. Então, esse é o principal problema de muitas chuvas. Você acaba estrangulando tua capacidade operacional, né? Então, e é comum, tá? Isso é comum, as empresas, elas lidam com isso, mas em momentos como agora, esse mês, eu tenho certeza que muitos não estavam preparados, porque realmente a quantidade de chuva e os dias de chuva por mês foram muito grandes, né? Com certeza, Marcos. Dificulta tudo, né? Dificulta, inclusive processo logístico, né? De repente a empresa controladora de pragas vai realizar um serviço num espaço interno, mas o deslocamento né, é bem mais dificultado, trânsito, porque quando chove todo mundo pega os carros e para se locomover, e, enfim, é um problema, né? Não tem jeito, Letícia. Assim, óbvio que as empresas elas já vão desenvolvendo assim estratégias para minimizar esse impacto. Por exemplo, uma delas é essa que você falou. Então, eu tenho um contrato onde eu tenho parte área externa, parte área interna. O que você pode fazer? Você vai lá, faz o trabalho na área interna, né, normalmente, e externo fica prejudicado. Só que o externo ele é muito importante, né? Porque ele é aquela primeira barreira, muitas vezes onde você vai estar atuando no foco, né? Ou então impedindo a entrada das pragas. E aí, obviamente, que o teu serviço interno ele fica sobrecarregado muitas vezes, tá? Então é natural que você faça esse planejamento. E aí, na primeira oportunidade, você vai lá e faz um reforço, falando de contrato. Porque você imagina, serviço esporádico, piorou. Né? Piorou porque, de uma forma geral, as empresas dão uma garantia, né? Tipo, 2 meses, 3 meses. Inclusive, assim, existe um trabalho forte para reduzir, né, essa garantia para um mês para determinadas pragas, como, por exemplo, para baratas. Insetos voadores eu não vou nem falar, né? Porque como é que você vai impedir, dentro de um mês, que uma mosca entre na sua residência ou no seu estabelecimento comercial? Não tem como, né? É praticamente impossível. Então, as empresas vão desenvolvendo essas estratégias, né? Outra coisa que pode ser feita, e inclusive hoje num grupo lá o pessoal estava discutindo isso, você pode, por exemplo, mudar a sua técnica de aplicação. A gente sabe que produtos SCs, eles têm um residual bom, mas existem produtos com residual muito maior, por exemplo, os pó molháveis e os WGs. O pó molhável, ele é um dos produtos que tem um maior residual, inclusive. Só que, em situações onde você tem muitas chuvas, eu diria que o WG é uma estratégia mais adequada. Por quê? Porque o pó molhável, o próprio nome já diz, ele é molhável, ele umecta muito fácil, então você consegue
com uma chuva, retirar ele muito facilmente da superfície. Ainda que ele tenha lá o residual dele, ele consegue ser lavado com mais facilidade. Já o WG, qual é a vantagem dele? Ele tem agentes adesivos na formulação. Então, ele adere à superfície com uma capacidade maior do que um pó molhável. Então, você utilizando um produto WG em situações de chuva, a chance de sucesso, do ponto de vista de residual, ela aumenta. Tá? Então, é uma dica técnica que a gente pode recomendar para o pessoal. Outra coisa muito importante é que, do ponto de vista também técnico e operacional, você está acostumado a fazer, por exemplo, atomização ou nebulização. Cara, não dá residual. Então, prefira a pulverização, onde você vai ter, né, uma quantidade de calda muito maior sendo aplicada por metro quadrado. Então, isso aumenta teu residual. Então, prefira também em situações de muita chuva, onde você está acostumado a usar uma nebulização, utiliza a pulverização convencional, que ela vai ser mais eficiente. Então, a gente pode, tecnicamente, lidar com isso, mas, infelizmente, a chuva vai ter um impacto ali no residual, principalmente dos produtos, né? Com certeza, Marcos. Assim, logicamente, você acabou de citar que a área externa é muito importante, até por conta, né, que é a partir dela que as pragas adentram aí os ambientes, mas dá para fazer algo relacionado a algum trabalho na área interna, de repente aplicando um produto com atrativo num ponto estratégico internamente falando, para dar uma compensada, não é bem a palavra que eu gostaria de usar, mas dá para fazer algo internamente para equilibrar esse problema na área externa? Depende muito da praga, tá, Letícia? Por exemplo, controle de Blatella germânica não é impactado pelas chuvas, porque é uma praga, digamos que não tem na área externa, é uma praga que ela está dentro do local já estabelecida, e quando ela entra, ela não entra pela rua, ela não bate na porta e entra. Geralmente ela vem em alimentos, por exemplo, eu sou um restaurante e eu compro, sei lá, batata, compro tomate no Ceagesp. Vem do Ceagesp. Então você põe a barata para dentro do teu estabelecimento. Então, no caso de Blatella germânica, não há comprometimento, tá? Sim, efetivamente não há. Agora, periplaneta, eu acho que pode atrapalhar um pouco, porque dentro do estabelecimento, o que você faz geralmente? Você faz o controle em ralos, né? Basicamente em ralos, em pontos específicos de muita umidade e em caixas de gordura. Na caixa de gordura, nada impede também de você fazer. Mas, eventualmente, se você tiver lá alguma situação como galerias pluviais de esgoto, você vai ficar comprometido o trabalho, né? Com muita chuva, muita água passando ali, vai ficar comprometido, né? E principalmente, assim, pragas que você estabelece o cordão, né, químico, né? Eu não falo sanitário, mas um cordão para evitar, como, por exemplo, escorpião. Escorpião realmente fica bastante comprometido esse trabalho de aplicação externa. Outros insetos que podem ficar comprometidos aí são esses insetos que se desalojam e vão para dentro da residência em busca de abrigo, né? Então, escorpião, a periplaneta, em partes. O trabalho também com mosca e o próprio mosquito também fica comprometido, né? Porque o mosquito, geralmente, ele está em áreas externas, né? Principalmente o Culex, né? Ele em áreas externas de alagamento ou corpos de água. Então, você pode fazer o trabalho ali e, eventualmente, fazer barreiras químicas nas paredes, na vegetação. Então, fica comprometido. Mas voltado para esse tipo de praga mesmo, né? Aranhas também que podem adentrar. Eu acho que, nesse sentido, fica bem comprometido. Outro trabalho, por exemplo, vai controlar pulgas num gramado que eu tenho ali na minha residência. Vai ficar completamente comprometido o trabalho. Porque a chuva vai fazer o quê? Vai carregar o produto, muitas vezes até para o lençol freático. Então, você perde o residual, você perde a ação do produto ali, com certeza. Marcos, só uma curiosidade minha, né? Nós temos aí produtos, no caso, você falou aí do gramado, do jardim, né? Nós temos produtos de ação sistêmica, né? Lógico, mais uma vez, a chuva prejudica, mas poderia ajudar? Letícia, ó,
o que é o produto sistêmico? O produto sistêmico é um produto que ele é absorvido pela planta ou através das raízes ou através das próprias folhas, tá? E ele fica disponível na planta, mas assim, ele vai ajudar para pragas de jardim, né? Não para pragas de casa. Então, por Sim. exemplo, lagarta, pulgão, cochonilha. Então, nesse tipo de praga, ele vai contribuir para o controle, né? Mas muita chuva também não é bom, porque digamos que você faz uma aplicação e logo em seguida chove. Então, não houve tempo suficiente para a absorção necessária, né? A mesma coisa na raiz. Você faz ali a aplicação direto no solo, ok, maravilha. Uma condição onde você tem ali uma umidade interessante, vai ser absorvido pelas raízes, né? Porém, se for muita chuva, o produto também vai ser carregado e não vai dar tempo de ser absorvido pelas raízes. Então, eu diria o seguinte, que nesse caso a chuva, ela nunca ajuda, né, em excesso, principalmente logo após a aplicação, por causa de produtos de efeito sistêmico, né, se você fizer essa aplicação, eu diria ali que as primeiras 6 horas são fundamentais. Se não chover, maravilha, absorveu bastante, o produto vai ficar agindo. E aí é uma vantagem, porque se você aplicar só um outro tipo de produto qualquer, por exemplo, um pó molhável, choveu, vai retirar ali, né? Um pó molhável que eu digo assim, um produto que não tem ação sistema, desculpa, porque independente da formulação, você tem ativos que são absorvidos e ativos que não são. Por exemplo, a lambda cialotrina, ela não é absorvida, né? Já o tiametoxan, o imidacloprid, que são neonicotinoides, eles são absorvidos, e aí sim é uma grande vantagem. Tá? É uma coisa, inclusive, que pode ser explorada, né? Bacana isso, Marcos. É legal a gente realmente entrar mesmo nessa área técnica, porque assim, muita chuva, vamos colocar no português claro, lasca tudo, né? Mas a gente acaba assim discutindo o que pode ser feito, o que não pode, né? Até para dar um auxílio aí, né, ao pessoal que trabalha diretamente com o controle de pragas. E você falou, né, a respeito da garantia, né, da assistência técnica, da diminuição aí desse tempo de garantia. Mas assim, Marcos, eu queria saber, existe alguma cláusula nas resoluções que falam aí a respeito de condições climáticas, ou não, ou está tudo dentro da categoria de serviços não duráveis, né? E assim, e a controladora de pragas, a empresa que escolhe prestar esse tipo de assistência, né? No caso aí de muita chuva, como é que é? O Código de Defesa do Consumidor, ele fala apenas em garantia para serviços não duráveis de 30 dias. Mas assim, a chuva é um fator externo, que não é controlado nem pela empresa, nem por ninguém. Então, assim, não há nada na legislação que obrigue, por exemplo, você a fazer uma reaplicação se houve uma chuva no dia seguinte, né? Ou até mesmo no mesmo dia. O que tem que haver é um bom senso da empresa de controle de pragas para decidir se vai ou não fazer o trabalho, até porque é um gasto, né? E aí pode haver ali assuntos comerciais, enfim, um debate com o cliente, onde eu acho que a gente não deve só culpar a chuva quando a gente tem algum problema. A gente tem que ter muito bom senso, a gente tem que trabalhar com as técnicas disponíveis e orientar muito bem o cliente. Então, assim, até a escolha do momento de fazer o trabalho, ele é muito importante, né? Com certeza. E assim, esses tempos para cá eu vi um lava-jato que ele fazia a seguinte propaganda, ó, lava aqui, mas se chover você tem direito a uma lavagem. Isso aí é uma decisão do lava-jato. Não é uma decisão do CDC, do consumidor, ou algo que te obrigue a fazer isso. É uma decisão comercial, uma propaganda, uma forma de trabalhar comercialmente o cliente, mas nada que te obrigue a fazer esse serviço. Agora, realmente, para você ter o sucesso, até porque depois fica aquela má impressão pelo cliente, né? Se você não conseguir, digamos assim, resolver o problema dele. Então, não adianta depois você botar só a culpa na chuva. Então é importante que exista esse bom senso e o conhecimento, né, daquilo que você vai fazer. Com certeza, Marcos. E assim, além disso, né, deixar tudo muito às claras, né, porque às vezes a controladora de pragas escolheu o momento certo, não tinha nenhuma condição que indicasse chuva e de repente choveu, né, mas se ele de repente não coloca isso no contrato, que não cobre, que não é responsável, de repente isso pode gerar um atrito com o consumidor, né, então é muito importante deixar às claras também as condições, né, Marcos? Sim, sim. Uma das coisas que a gente sempre,
oriento o pessoal é que, por exemplo, num contrato, ou até mesmo na ordem de serviço, ou numa proposta comercial, quando você dá a garantia, você deixe claro justamente esses fatores externos, né? Que você enumere ali quais são os fatores que podem, por exemplo, contribuir para a diminuição da eficácia do produto ou do serviço, na verdade, do serviço em si. Por exemplo, chuvas, limpeza, utilização de produtos químicos, enfim, se você elenca ali fatores externos que não estão sob teu controle, mas que vão impactar na qualidade do serviço. Não tem como não impactar. Agora, se você não colocar nada disso, você dá margem para o cliente te cobrar, né? Então, eventualmente, ele pode falar, não, você não me falou nada que chuva. Para mim, o produto que você punha aqui, ele durava o resto da vida, né? Então, assim, é importante conhecimento, explicar para o cliente a comunicação e a precaução através de algumas coisas escritas, contratuais mesmo, né? Mesmo para um serviço esporádico, é importante você colocar que o serviço ele acaba também sendo influenciado por fatores externos. Perfeito, Marcos. Bom, eu acho que essa discussão aqui, esse bate-papo foi bem legal, né, Marcos? Eu acho que a gente conseguiu abordar aí os principais aspectos e também dar um auxílio para o pessoal, né, um norte aí para o que fazer, né, porque basicamente tem que esperar a chuva passar, mas dá para resolver outros tipos de problemas relacionados a pragas aí internas, como você bem exemplificou, né? Com certeza. E eu quero te agradecer mais uma vez aí pela disponibilidade e é isso. O tema foi muito pertinente para o momento, né? Com certeza. Aproveitar a sazonalidade que a gente tanto fala, né, Marcos? É isso aí. Obrigado, Tá certo. Letícia. Obrigada, Marcos. Até mais, pessoal.